Hoje é o dia de Todos os Santos. Um dia em que quem crê olha e aspira ao céu, lembrando os que já fizeram o caminho e nos deixaram marcas e exemplos de santidade. Do que é descobrir Deus e confiar-lhe a vida, as fragilidades, a dor. Mas o exercício de olhar estes heróis desvia-nos também a atenção para os que nos são mais próximos. Aqueles que também sabemos serem especiais. Porque os conhecemos, porque nos carregaram ao colo, porque nos deram a vida. Mas estes são dias em que a morte adquiriu protagonismo, em que se nos apresenta fria, em números que escondem pais, filhos, avós ou amigos. Gritam nos números, mas a morte tem sempre um rosto e, por vezes, é alguém que nos é especial. A saudade, a dor, o luto também são expressões de afeto que importa integrar, ainda mais nestes tempos em que uma pandemia nos modificou profundamente os rituais da despedida e da separação. Luto normalmente é o processo pelo qual cada um de nós passa perante uma perda. Luto não tem que ser obrigatoriamente perdermos alguém, não é? Um ente querido. Nós fazemos luto todos os dias por inúmeras coisas, nomeadamente luto por perda de emprego, luto por alguma coisa que se quer conseguir atingir e não se consegue. Ou seja, luto basicamente tem a ver com a perda. Mas claro, quando nós falamos em luto, e o luto que basicamente eu estudei, tem a ver com a perda de um ente querido. O luto é aquele tempo que nos permite aprender a viver uma nova realidade sem aqueles que nós amamos. É um tempo que é necessário fazer, poderá demorar mais ou menos. Fala-nos das memórias, porque as memórias fazem sempre parte da nossa recordação e recordar é sempre viver. E este tempo é feito com alguma serenidade e, por vezes, em momentos conturbados da própria história e da própria vida da pessoa. A forma como aceitamos a separação de alguém intrinsecamente ligado a nós. É sempre um desafio que evitamos experimentar. Esta inevitabilidade ganhou contornos ainda mais austeros, à conta da pandemia que atravessamos. Na Diocese de Lamego, o padre Luís Pedro Costa divide a missão pastoral na paróquia de Tarouquela com o exercício da psicologia clínica. Há muito que se deu conta que o vírus veio dificultar o processo do luto. Celebrações litúrgicas, os rituais estavam basicamente proibidos, não é? Porque aquilo que acontecia quando estávamos em confinamento era as pessoas vinham com o caixão, com o corpo, havia uma pequena cerimónia no cemitério muito rápida e ia para a sepultura. E, portanto, depois as pessoas basicamente iam para a sua casa. Implicava muito distanciamento, não é? As pessoas estavam distanciadas, não estavam próximas, o que dá-me a impressão que vai, de certa forma, prejudicar aquilo que é um processo natural de luto. Experiências que a pandemia levou ao extremo. Bruno Leite faz ainda o luto por uma tia que sempre acompanhou em vida, mas que não resistiu ao vírus nos dias de confinamento. Com as visitas hospitalares suspensas, já não voltou a estar ou olhar fisicamente a sua tia. Só 4 pessoas da família estavam naquele parque de estacionamento, mais o sacerdote, a senhora da agência, e dentro de um carro na altura, não sei como é que está agora, mas na altura os elementos da funerária estavam todos equipados, o quarto todo fechado, e isto até nos faz refletir várias coisas, que é, a gente tem que ter muita confiança e muita, não sei se é fé que se diz, para perceber que aquela pessoa que está ali é mesmo o nosso familiar.
Despedir-nos desta maneira, tão à pressa, sem a possibilidade de fazermos um luto como nós merecemos e devíamos fazer, naturalmente irá trazer problemas muito mais tarde. Eu recordo uma experiência de um colega sacerdote que no dia em que a mãe estava a ser sepultada, ele parecia aparentemente bem disposto, acolhia bem as pessoas no velório e naquele dia ele preferiu tocar órgão e acompanhar com o canto. E parecia bem, visivelmente estava bem. Passado alguns meses colapsou completamente e entrou num estado bastante depressivo, porque não lhe foi permitido fazer este luto, não viveu como devia ter vivido. Eu penso que algo semelhante está a acontecer neste momento. É por isso que Bruno Leite ainda não encerrou o seu luto e aguarda o momento oportuno que possibilite um gesto mais definitivo. Eu queria que isto realmente acalmasse um bocadinho para depois fazer uma cerimónia mais composta, com mais elementos da família, porque infelizmente ainda tenho comigo, infelizmente ou felizmente, as cinzas para poder fazer essa cerimónia, mas que devido depois acaba por nascer o meu filho, né? E também com estas coisas todas ainda não tive a oportunidade de marcar, de organizar, e também vale o que eu vou dizer, mas acaba por ser também um desejo dela. Ela disse para não abandonar e neste momento também ela está comigo e ainda estou a cumprir esse desejo dela, de não abandonar. É para tentarmos aliviar. O padre João Pedro Cardoso é, na Diocese de Viseu, capelão hospitalar, pároco e também conselheiro do luto. Uma missão reforçada por estes dias, em que regras de segurança sanitária nos regulam gestos de afeto e nos impedem o calor do contacto físico. Porque nestes momentos do luto as pessoas sentem a presença de um abraço, uma presença mais presente, apesar de que ainda que silenciosa, as pessoas sentem verdadeiramente essa necessidade. E o facto de não podermos abraçar, não podermos manifestar um afeto mais próximo junto daqueles que estão a sofrer, portanto, o luto, neste tempo de pandemia, para além de os desorganizar emocionalmente e profundamente, fez com que as pessoas se sentissem mais desprotegidas. O conforto que o outro nos dá, o gesto simples que significa tudo. O ser e o estar junto e próximo. Aurora Soares perdeu o pai recentemente e sentiu o significado destes tempos que nos obrigam a ficar afastados de quem gostamos. Por vezes nestas horas não é o que se diz. Às vezes não são as palavras, mas sim os gestos das pessoas. E era isso que nós não podíamos ter, o abraço, que às vezes um abraço vale muito mais do que as palavras. Porque nestes momentos de dor nós não temos, não há palavras que se digam. E esse carinho, esse abraço, que acho que é o que era mais importante, fomos privados, disso sem dúvida nenhuma. E eu refugiei-me naquelas pessoas que de facto estiveram ao meu lado, que foi a minha família mais chegada, o Sr. Padre que também me deu muito apoio. Aurora Soares encontrou no pároco a sensibilidade de alguém que entende e estudou esta dimensão da vida. O padre João Pedro Cardoso entendeu que ser pastor é também compreender os momentos difíceis para os quais ninguém está preparado. Gostava-me, tentei dar-lhe o maior conforto e o maior carinho que eu lhe conseguia dar, mas é viver tudo um pouco na solidão, também pelo tipo de pessoa que eu também sou. Mas foi viver tudo um bocado na solidão. Tive o apoio da minha família, eu também tive, porque estabeleço também um bom relacionamento com o Sr. Padre, e foi das pessoas que me deu apoio logo desde o início, quando eu soube do problema do meu pai. Visitamos o antigo cemitério de Alhos Vedros com um padre, uma psicóloga e um agente funerário. Cada um entende a morte e o sofrimento da separação nas suas diferentes nuances. Para o padre Nuno Pacheco,
Estes dias são dominados pelo medo. O medo que nos apresenta, de forma crua, a nossa fragilidade e o caráter temporário da permanência. Neste momento, o sentimento que prevalece é o do medo, do receio. E o que me diferencia, naturalmente, como pastor, foi o facto de estar sempre presente na vida dos meus. Eu sempre acompanhei aos cemitérios os meus paroquianos que faleceram. Tenho 2 paróquias e houve momentos durante a pandemia que eu fiz 5 funerais por dia. Estive 5 vezes no cemitério, nunca os deixei só. Eu penso que o que diferencia é exatamente isso, é a nossa esperança, a nossa fé, que nasce precisamente de uma experiência de um sepulcro vazio e, portanto, tento ser sempre sinal desta esperança na ressurreição. São Paulo dizia, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e eu tento ser sempre sinal deste rosto amoroso de Cristo junto daqueles que sofrem. Carina Carrilho considera que hoje se perdeu à vontade com a morte. O mundo urbano, as tecnologias e as redes sociais provocaram uma certa erosão na relevância da presença e do contacto próximo com o outro. Atualmente nós sentimos-nos muito privados desta relação humana porque ligamos mais às redes sociais e acabamos por estar intimamente ligados ao nosso telemóvel e não ao contacto com a pessoa. Claro que isso nos vai criar algum tipo de privação em termos de empatia que temos com o outro, da relação que temos com o outro, e claro que neste contexto que estamos a falar da morte em si, claro que a pessoa não vai ter tanto contacto como se tivesse há uns anos atrás, não é? Em que a morte era vivida, portanto, dentro da própria casa. Atualmente sabemos que isso não é possível, tendo em conta todas as situações a que vivemos, portanto, através destes rituais fúnebres que existem, claro, mas nós estamos a tentar, de alguma forma, enquanto psicólogos também, poder trazer estas pessoas àquilo que era antigamente e confrontá-las com a nossa realidade. Porém, a morte é uma inevitabilidade. E o melhor mesmo é integrar esta condição na nossa existência. Aceitar e compreender é o melhor itinerário para lidar com as suas consequências. Faz parte desta dinâmica da nossa própria vida. Todos os dias nós vamos nos perdendo, vamos nos gastando, vamos morrendo, por assim dizer. E tentar compreender aquilo que nos espera é, no fundo, ajudar-nos a conseguir viver bem a nossa própria vida. A morte é a profissão de Ricardo Oliveira. Habituou-se a este trabalho e superou os estigmas e os receios. Antigamente via a morte de outra forma, gostava mais. Agora até familiares meus que morrem, avós, pessoas mais de idade, para mim não me fazem impressão, porque é a lei da vida, que é mesmo assim. Não me faz tanta impressão como me fazia antigamente. Como já estou no ramo há muitos anos, é um processo que, apesar de gostar muito, e a gente tem os sentimentos como qualquer humano tem, qualquer pessoa tem, mas como já estou no ramo há muito tempo, é uma coisa que se leva mais facilmente. Para Ricardo Oliveira, mais difícil que a morte foi a forma como a pandemia mudou a forma de morrer. Não poder, o marido, o esposo faleceu, vou fazer direto, não posso abrir a urna, não posso fazer um velório, não posso me despedir, não posso dar um beijinho, não posso... Pronto, é complicado. E nós explicarmos isso às pessoas também temos que ter alguma capacidade também em termos de anos de experiência que temos para ajudar os familiares nesse aspecto e contornar essa situação. Isto veio alterar o luto, veio modificar a forma como superamos a dor e nos reconciliamos connosco. Se a pessoa não fizer o seu processo de luto, portanto não passar por todas as fases e ficar interminavelmente numa delas, acaba por este luto se tornar patológico. E ao tornar-se, acaba por não nos conseguir deixar ultrapassar, ou não propriamente ultrapassar, mas sim superar esta dor, este sofrimento. E, portanto, é nesse sentido que a pessoa não consegue a despedida, não consegue desvincular-se daquela situação e isso acaba por cair, quem sabe até, em patologias muito graves, como por exemplo a depressão. Nós, sacerdotes ou psicólogos, ou até médicos de família, que às vezes estamos com as pessoas e que sentimos, devemos estar muito atentos, porque às vezes
A pessoa não consegue mesmo fazer o luto. E depois passa um ano, passam 2, às vezes passam 3 e ela ainda não começou a fazer o luto. E neste tempo de Covid, são as formas que as pessoas tinham de serem confrontadas com a realidade da perda foram retiradas. Os momentos de passagem têm de ser vividos e podem ser determinantes para o processo do luto. Aurora Soares recorda como foram essenciais os minutos que teve com o irmão, a sós, junto da urna do pai. Conseguimos nos despedir dele. Proporcionaram-nos esse momento e agradeço às pessoas que me puderam proporcionar, porque o meu irmão não tinha visto o meu pai e nós os dois tivemos esse privilégio de nos podermos despedir. E foi um momento só nosso, foi vivido com intensidade que provavelmente que se tivesse sido como era no normal, iriam estar mais pessoas e nós não conseguiríamos ter essa privacidade que nós conseguimos ter com o nosso pai. Bruno Leite encontra conforto numa consciência apaziguada pela entrega e dedicação que prestou à sua tia, ainda em vida. Eu fiz tudo o que acho que devia ter feito para que ela vivesse bem até ao final e acompanhei isso foi simples, né? E isso deixa-me tranquilo, né? E faz com que este tipo de perdas, este tipo de dores e estas questões agora mais nos tranquilizam, né? Existe um luto antecipatório neste momento, em que a pessoa consegue de alguma forma estar preparada para a despedida e vai de alguma forma tentando se convencer que aquela pessoa irá, portanto, sair da vida, portanto, o seu ente querido irá sair da sua própria vida, e depois existe aqui também um luto adiado. Isto porque, exatamente também como o Sr. Padre disse, temos que chorar à pressa. Muitas das vezes não existe uma despedida e isso traz impacto. A circunstância, o afastamento, amigos que não estão ou não existem, são fatores que aprofundam a dor e impedem as etapas do luto. Eu acredito realmente que há aí dores muito profundas porque não conseguiram realmente arrumar as revoltas, arrumar aquilo que poderiam ter feito e não fizeram, arrumar as revoltas no sentido da morte em si, às vezes de alguma injustiça, de alguma desinformação, se calhar o poder ter dado mais. Atualmente existem horas boas e horas más, aonde eu me refugio e aonde eu vou buscar as minhas forças. É muitas vezes em conversas com o Sr. Padre e nas minhas idas à missa. Aquele momento que a gente passa ali e das palavras que o Sr. Padre diz, é lá que eu vou buscar as minhas baterias para eu conseguir levar a minha vida, porque a perda do meu pai marcou muito. A morte, a separação, acontecimentos que nos deixam sem ânimo, sem palavras. Porém, a palavra é aqui uma chave de superação. Se for a palavra certa. Muitas das vezes dizemos às pessoas, não falemos disto, é o tal tabu que muitas das vezes existe. Não vale a pena falarmos, não vale a pena dizermos, não chores. São palavras e são frases clichês que nós fazemos e formatadas, muitas das vezes nas nossas mentes, que devem ser, de certa forma, proibidas de dizer. Porquê? Porque a pessoa que sofre tem direito a mostrar o seu sofrimento. A pessoa que está triste tem direito a mostrar a sua tristeza. E aquilo que nós transmitimos à pessoa que está enlutada não são palavras de esperança. Porque às vezes as pessoas dizem, tens de ter força, não é? O que é às vezes é uma ideia errada, porque a gente a dizer tens de ter força está a pressupor ou está a transmitir à pessoa que ela não tem força naquele momento, não é? Ou
Ou então, olha, deixa lá, Deus quis assim, não é? São expressões que eu julgo que vão um bocadinho contra aquilo que deve ser a vivência da morte. A palavra que se pode dizer, a palavra que se deve dizer, e quando nós não temos palavra a dizer, permanecermos em silêncio é muito importante para as pessoas e dizer-lhes ao mesmo tempo, eu estou aqui, podes contar comigo para o que precisares. Ao pastor, ao pároco, pede-se nesta circunstância estar próximo e disponível. A vulnerabilidade é um campo pastoral. É um apelo à ação e presença da Igreja. O que caracteriza a nossa intervenção junto dos nossos irmãos que partem é exatamente a proximidade. Estarmos com as pessoas que vivem este momento, mostrando que não estão sós, que podem contar connosco, não apenas quando a vida corre bem, mas também nestes momentos de dor. Por isso, a comunidade cristã de Alhos Vedros vai ter um gabinete de apoio ao luto, com um padre, uma psicóloga e um psiquiatra. É o esforço e uma aposta de uma igreja que tem de ser também um sinal de ressurreição. E este é o desafio. A nossa igreja não é tão de ressurreição quanto deveria ser, porque nós focamos-nos muito na parte da morte. E os nossos cristãos, muitos custa-lhe não a saber, mas a viver aquilo que é o reencontro. Isto digo não na altura do funeral, não é? Porque aí é difícil, as emoções estão muito ao de cima, mas depois, com o lidar do processo, com o lidar do tempo, eu acho que Cristo ressuscitado devia fazer mais sentido. É isso que depois é um bocadinho a nossa força, né? A nossa vitamina, o nosso superpoder. Era esta a palavra se calhar mais bonita e mais forte nesta altura que devemos usar. A fé realmente ajuda-nos a viver isto e a concentrar, a meter as peças todas no lugar. O vazio que eu sentia interiormente, eu não o conseguia preencher. E aos poucos eu fui-me aproximando novamente de Deus. O Senhor Padre acolheu-me com todo o carinho que Ele sabe acolher as pessoas. E nisso eu tenho muito que lhe agradecer. Isso ajudou-me bastante porque esse encontro que eu passei a ter novamente com Deus ajudou-me e está-me a ajudar a ultrapassar este momento da perda do meu pai. Novembro. Todos os santos ou fiéis defuntos. Olhar os que nos despertam saudade, os que nos inspiram e dão força no agir cotidiano. Entre a morte e a vida, entre a dor e a esperança, o desafio de valorizar ainda mais a vida, a proximidade do outro e a percepção do que é verdadeiramente importante. Vivam a vida, despreocupem-se menos com as coisas menos negativas e preocupem-se com as pessoas, com o que é mais positivo da vida, com os filhos, com os familiares, com os amigos, passear, tudo, porque realmente isto é uma passagem e a gente estamos cá para viver, não para morrer, sabendo que uns morrem mais tarde e outros mais cedo, mas é mesmo assim a vida e não há forma de mudar isso. A morte, a vida, a ressurreição que podemos experimentar já pela proximidade do outro, pela sua palavra ou pela fé que nos anima. Novembro é assim a Páscoa do outono.